Pô, só isso? O quanto a gente tem a necessidade de colocar em análise e produzir outros arranjos de atuação do profissional médico que não estão centradas apenas na questão da formação, nem só nas condições de trabalho ou de vínculo empregatício ou coisa assim, que está relacionada à própria atuação política do profissional médico. O saber técnico que ele domina, ele está submetido a uma prática que na base dela ela é política e baseada num conjunto de visões que ele tem. Nesse sentido, a medicina e os profissionais que desenvolvem a prática médica, eles estão hoje como parte importante, tanto sendo produzidos, como também sendo produtores do mundo que tem uma força importante numa matriz neoliberal, do que o Michel Foucault, por exemplo, trabalha na noção de homo econômicos. Segundo ele, a gente vive numa produção de uma disputa em torno do que alguns autores chamam da teoria do capital humano. Eu me vejo como uma empresa que tem um certo capital que me constitui, e essa empresa ela tem que gerar, obviamente, um lucro, um rendimento. E aí eu tenho que otimizar as capacidades desse eu, empresa, enquanto capital, de ter uma capacidade de competitividade na sociedade, no mercado que está posto, das pessoas, e eu tenho que me gerenciar nessa perspectiva. Nesse sentido, o empreendedorismo é um dos eixos que vem fortalecer essa noção. Isso atravessa intensamente a maneira como os médicos, enquanto profissionais, se constituem. Isso é parte constitutiva da formação médica, da atuação médica, e isso opera essa subjetivação neoliberal na maneira como eles se percebem enquanto atores. Necessariamente, a sua prática profissional ela está mediada por esses aspectos. E se a gente não tem capacidade de compreender como os vários aspectos relacionados a isso estão se dando hoje no campo da formação, no campo da prática da saúde, a gente não consegue produzir arranjos distintos que tentem romper com isso. E a gente ainda tem poucas experimentações que vão nesse sentido. A única aposta que eu vejo mais forte é se a gente conseguir, no campo do cuidado, romper a partir de ousadias, experimentações, deslocando essa configuração muito precisa de um certo ser médico que a gente tem consolidado na sociedade capitalista neoliberal hegemônica hoje. A revolta eu já vejo como uma resposta política também de outra natureza. No mesmo buraco por onde saem essas formas que tenta-se controlar os excedentes, porque eu tenho padrões para os que encaixam e padrões para os que não encaixam, a revolta é sempre uma possibilidade. A questão é que nem sempre as insurreições elas são também libertárias. E aí o fascismo é uma forma também de produzir uma máquina complexa que produz muito desejo, produz muita subjetivação, só que é uma subjetivação que se sustenta na minha vida como sendo produzida a partir da morte do outro. Seja a morte física, seja a morte existencial do outro. E aí o fascismo ele vai em todos os espectros políticos. No Brasil a gente vive isso com muita força em determinados movimentos, e é uma forma também de insurgência, de revolta, em parte, que em determinados momentos foi extremamente fortalecida. A gente tem um recrudescimento de um conservadorismo em certas esferas que apontam claramente para lógicas fascistas. Eu defendo a revolta, a capacidade de se insurgir, mas com outra perspectiva, com a perspectiva de que toda vida vale a pena, com a perspectiva de que a aposta na diferença, o movimento de não produzir a transformação da diferença em desigualdade, afirmar-se na diferença e na potência que a diferença traz.